Ao vivo é live do Dia dos Namorados? Não, não é live do Dia dos Namorados, mas hoje é Dia dos Namorados. Se você está namorando, então feliz Dia Namorados para você. Mas hoje nós vamos contar um caso aqui de uma pessoa, de um homem no caso, né? Um homem que fez uma coisa que tem a ver com relacionamento. Vamos ouvir a história dele e assim que a Núbia chegar, nós já vamos contar para você o que aconteceu na vida do Renato, né? Vamos chegando aí, minha gente. Vamos lembrar aqui, ó, que tem uma setinha para você poder compartilhar essa live. Nós estamos no mês da saúde mental masculina e Núbia e eu estamos aqui enchendo o nosso feed de informações sobre saúde mental, né? A saúde mental não é aquela saúde que você só precisa cuidar quando você já está no ato desesperador, né? A saúde mental, ela tem que ser cuidada nos pequenos coisinhas, né? A gente acha que é pequeno. Aí, já chegou aí a nossa queridíssima Núbia. Vamos convidá-la aqui para subir para o. Eu chamo, aí ela manda a solicitação, dá um bugzinho. Daqui a pouco ela tá entrando aí, vamos ver. E aí, gente, conta aqui para mim nos comentários. Você vai estar acompanhado ou vai estar sozinho nesse Dia dos Namorados? Eu vou estar sozinha, porque ele está de um lado e eu estou de outro. Ele está no sul, eu estou no norte. Minha querida Núbia, o que está acontecendo comigo? Me conta, porque eu estou tentando te chamar aqui, te subir aqui e não estou conseguindo, filha. Cadê você? Porque eu te amo. E aí, gente? Fala para mim aí. Sozinho ou acompanhado hoje? Ó, eu já te aceitei aqui, Núbia. Tô te aceitando várias vezes aí, ó. Já pedi, mas não aparece aqui. Ai, ai, ai. O que nós vamos fazer? Aí, ó, entrou, eu acho. Ah, chegou. É, esse nosso amigo Instagram. Olá, Rodolfo. Pois é. Então, gente, eu agradeço a paciência de todos vocês, mas muitas vezes a gente planeja as coisas para não demorar, mas o Instagram fica, né, enfim, fazendo essas palhaçadas aí e a gente não consegue. Vamos lá, vamos ouvir então a história do Renato, o Renato aí, né? Que é um cara que muitos outros também poderiam estar observando. Então prestem bastante atenção aqui nesse caso aqui da Núbia. Pode falar aí, Núbia. Oi, gente, boa tarde. Agradecer vocês de estarem aqui com a gente. Cada dia a gente vai trazer um caso, né? E hoje eu escolhi esse caso, até por ser Dia dos Namorados. Por que que eu trouxe esse caso, né? Mas é um caso triste que teve um final feliz. Então, esperem até o final, né? Venham com a xícara vazia. Num mundo onde a gente está tão desacreditado das coisas, né? A gente precisa trazer um pouco também de esperança. O Verdade. Renato, né? Foi por isso que eu pensei nele. O Renato, ele chegou até mim, né, com problemas de relacionamento, né? Então, ele tinha acabado de se divorciar, estava destruído. Mas a peculiaridade do caso do Renato é o seguinte: como de muitos homens, né? No caso dele, teve um final feliz. Mas casos como ele são muitos, né? Já atendi muitos assim. Então, um homem bem-sucedido, que veio de família pobre, né? De família que não tinham bens materiais, né? Uma família normal. Pobre que eu digo, gente, classe média ali, trabalhadora, paga imposto, essas coisas. E o Renato, ele resolveu empreender. Então, ele se casou muito cedo, casou com 22 anos e teve dois filhos. E o negócio dele era ganhar dinheiro para sustentar a família e dar o melhor para a família, né? Então, dar escola para os filhos, dar uma boa vida para a esposa não trabalhava, ela cuidava do lar, é, viagens todo ano, né? Então, escola, plano de saúde, boas roupas, restaurantes, e ele foi crescendo, né, na carreira. Então, ele se tornou um empresário, o negócio dele fluía muito bem, né? Então, assim,
você olha para a história do Renato e você vê um cara de garra, sabe? Um cara focado, um cara que assim, é imparável, né? Só que com o passar dos anos, né, ele mesmo relatando isso, o que que acontecia? Saía muito cedo, chegava muito tarde, muitas vezes ele pagava viagens, né, e não conseguia ir, mesmo com a passagem dele comprada, então a mulher ia com os filhos. Com o tempo, né, ele fala que a mulher falava disso, olha, as crianças, né, eles querem você, e ele falava, não, eu preciso trabalhar, a gente precisa construir tal coisa, a gente está construindo a nossa casa, que eles estavam construindo a casa que eles tanto queriam. No começo, é tudo muito estimulante para todos, né? Então, é claro que o dinheiro, ele traz uma certa, vamos dizer assim, uma certa sensação de liberdade gostosa, né? O bem material, ele traz isso. Poxa, que legal, antes a gente tinha um carro caindo aos pedaços, agora a gente conseguiu comprar o primeiro carro novo, né? Com mais segurança, um carro que traz mais, vamos dizer assim, conforto. A casa também, né? Então, no começo, isso te traz um pouco de conforto, vamos dizer assim, né? Quando eu digo começo, gente, não é no primeiro ano, segundo ano, é nos primeiros 10 anos, né? Porque ninguém enriquece da noite para o dia. É um trabalho árduo isso. E aí as coisas foram indo assim, né? Logo tiveram os filhos, a diferença entre os filhos é de 2 anos, né? Então eles casaram. O primeiro filho veio depois de 1 ano e meio de casado. Então, para vocês entenderem a construção de uma vida, né? E ela foi o primeiro homem dele, então eles casaram virgens. Então, percebe? É uma vida bem bonitinha aos olhos, né? Que a gente vê falando por aí. Só que chegou um determinado momento que ele estava tão. Ele já era empresário, já estavam bem, ele estava procurando de novo novas formas de empreender. E o que ele me disse nessas novas formas de aprender foi o seguinte: Nubi, a gente não pode confiar no sistema, a gente não pode confiar no governo. Então, a minha preocupação era sempre ter novos negócios para os ovos não estarem na mesma galinha. Meu, super legal um homem pensar assim, vocês não acham? Tipo, é uma mentalidade bacana disso, uma mentalidade de prosperidade contínua, né? Só que com isso, ele foi ficando cada vez menos em casa, né? E a mulher cada vez mais sozinha. E o que que acontecia? A mulher gastava demais, né? Comprava coisas que não queria. Então, ela também teve os problemas emocionais dela, né? Porque depois eu conversei com ela. Só que de tanto ele falar, dela pedir ali, né, para ele estar junto, e ela não pedia assim de uma forma, você não fica mais com a gente. Ela, ela entrava no modo de ficar em silêncio. Então ela também não conseguia verbalizar aquilo de fato que ela queria, porque ela também tinha os problemas, as questões dela. Aí chegou um belo dia, ela falou: não quero mais, não quero mais. E ela bateu o pé, falou: não quero mais, já que é para eu ter um, um, um casamento onde eu não tenho o marido em casa, eu quero, já que eu tô sozinha, eu vou ser sozinha de verdade. Quem sabe encontra alguém, né, que me dê atenção. Mais ou menos isso, né? Aí vocês podem me falar assim: ah, mas tá vendo? A mulher não presta, a mulher não dá valor, ele dava tudo para ela. Mas veja bem, gente, prestem atenção: os bens materiais, eles trazem conforto, mas eles findam. Eles findam. Lembra que eu falei? No começo é tudo muito gostoso, mas eles findam. Eles não trazem a felicidade plena. Quantas pessoas vocês conhecem que têm muito dinheiro e finalizam a vida e falam, poxa, eu tenho de tudo, mas eu não sei por que a minha vida é tão vazia? Conheço um monte. E aí aconteceu o pior. Não quis voltar de jeito nenhum, né? Então, assim, divórcio, assinaram e ela sumiu da face da terra, né? E ele ficou mal, destruído, não conseguia mais focar no trabalho, aquela coisa toda que vocês sabem que acontece no final de relacionamento. A gente foi trabalhando com ele, né? Depois eu vou pedir para a Lari falar isso, né? Que ela sabe. E foi um ano assim, separado, né? E no final eles acabaram voltando. Teve um final feliz no nosso processo, né? Mas foi um trabalho muito desgastante, vamos dizer assim. Então, Lari, conta aí um pouquinho sobre esse processo. Sim, o que eu posso perceber assim é que o Renato ele não precisava assim de conselho. O cara já era saco assim de muita coisa, né?
E o que ele precisava mesmo era estar presente. Ele não estava provendo uma coisa que emocionalmente nós mulheres precisamos, que é de fato a presença, a constância, né? E por mais que ele pudesse tentar se fazer presente de outras formas, satisfazendo as necessidades materiais dela, é, nada substitui aquele dia, você acorda um pouquinho mais tarde, dá um abraço, né? Aquele almoço, aquele jantar onde você está ali completamente presente, você está trocando ideia, está trocando olhares, ou às vezes até uma atividade dentro de casa, simplesmente cozinhar, lavar a louça, e estar ali conversando sobre coisas aleatórias, que nem necessariamente são coisas entre os dois, né? São aquelas fofocas que a gente faz de vez em quando com com a pessoa que a gente está, mas tá ali conversando, e tá ali rindo, e tá ali, né, enfim, trocando uma ideia, refletindo. E isso, para nós mulheres, é muito importante. Afinal de contas, quem que quer ter um relacionamento com alguém que é invisível? Né? Que, enfim, você sabe que que tá ali, mas você não tá ali fazendo uma troca, né? Se fosse o caso dessa mulher, ela poderia comprar um marido reborn, né? Mas não é o caso, porque a gente precisa de troca, né? E acredito que ele começou essa jornada aí, é, não assim, talvez pensando que ele pudesse fazer mais coisa, né? Conquistar mais coisas por ela, mas o caminho ali era fazer menos coisas e ser mais, né? A mulher geralmente é ser e o homem é o fazer, né? O homem faz muito. Mas nesse momento, por causa dessa situação, ele ficou muito na energia masculina, trabalhando, né? Usando assim, todo aquele poder dele para angariar coisas, objetos. Mas nesse momento a gente tem que fazer com que o homem aceda à sua energia feminina, que é a energia do acolhimento, é a energia do estar, do ser, do sentir, né? De fazer se sentir presente, se fazer presente. E aí acredito também que ele foi entendendo, né, com muita dor, possivelmente resistindo ele também, que o dinheiro que ele ganhava não comprava uma coisa que é tão importante que é a presença. Afinal de contas, se você está com uma pessoa, é porque você escolheu ela para estar, né? Você mesma disse, é a única pessoa que a gente escolhe é a pessoa que a gente é a melhor decisão que a gente faz, né? É a pessoa que você quer do seu lado. Então, você está escolhendo aquela pessoa ali. Então, como que você escolhe estar com uma pessoa e você, de fato, não está com ela? Você pode estar, né, nos títulos, dentro do documento de casamento, mas presencialmente, né, a sua presença não encosta com a dela. Não está ali. E acredito que esse cara, ele é um cara, assim, muito do mundo, né? Muito assim, uma pessoa batalhadora, mas que ele desaprendeu é, essa coisa boa que é você ter um relacionamento e estar presente, né? E aí ele precisava, né? Acredito que você tenha colocado ele para parar, para respirar, para ouvir, se permitir a sentir, se permitir é, não parecer fraco, né? E olhar para dentro dele, olhar nos olhos da esposa de verdade, sem ficar performando, sem fingir que ele é uma pessoa diferente. Porque, assim, no processo a gente acaba mudando, né? E tá tudo bem, porque é assim, ninguém nasceu para ser semente a vida inteira, todo mundo vai crescer, né? E o problema é quando um cresce para um lado e o outro É, cresce para o outro e os dois não é, se alinham. é. E o problema está aí em todos os relacionamentos. Hoje é o dia dos namorados, né? Quantos amores não acabaram porque um foi para um lado na cabeça e o outro estancou, não cresceu, ou cresceu, mas cresceu para o outro lado. E aí, por isso que é tão importante estar junto, porque por mais que você ame muito a pessoa, a que vai sedimentar o relacionamento, além do respeito e consideração que você tem pela outra pessoa, são os interesses em comum, porque como que você vai estar com a pessoa com interesses tão divergentes, né? Tão
separados. Isso não tem como conseguir. Isso mesmo, Lai. E aí, assim, a questão toda é ele ter um tempo para esse relacionamento acontecer. Então, quando eu tô com o meu namorado perto de mim, eu produzo menos, mas eu sou mais feliz. Eu tô falando sério, tá? Ele não está comigo, então eu produzo mais quando ele não está comigo, porque eu tenho tempo para poder produzir mais. Mas eu não estou tão feliz quanto eu estaria se tivesse com ele presente comigo. E, e o homem que passa por isso, ele precisa entender isso também. Eu quero ter mais dinheiro ou eu também quero viver a vida e ser feliz? Porque no final, gente, o que conta são essas experiências que você tem no dia a dia. É a presença do dia a dia. Não que você não deva não trabalhar, né? Eu, eu costumo fazer uma reflexão lá, e assim, né? Imagina no seu dia que você morreu, você foi enterrado. Aí você foi enterrado ali com os seus bens materiais. Daqui 3 anos a gente vai abrir o teu caixão. O que que fica? Os bens materiais, a sua carne vai embora. Então, o que que a gente quer dizer, né? Que o apego aos bens materiais, ele pode ser duradouro, mas a nossa essência ela vai embora, né? Então, o que de fato a gente tem que buscar, tanto homens quanto mulheres, o equilíbrio, né? Então, essa narrativa, né, quando a gente escuta por aí, ah, a mulher só quer saber de dinheiro, não é tão verdade assim, porque toda mulher é muita coisa, né? Então, existem mulheres, sim, que querem, que ficam com homens por conta da condição financeira, mas tem mulheres que elas querem a presença daquele homem, porque, igual a Lari falou, ela produz menos, ela se sente mais feliz. Eu conheço várias mulheres assim, né? Isso não impede do homem ir para o mundo e buscar o pão para colocar dentro da mesa. E para a mulher preparar esse pão também, né? Os ingredientes também para ela preparar esse pão, que é muito importante. Então é equilíbrio, é o que a Lari falou, energia masculina, energia feminina, né? Nessa narrativa de energias. Então, mas o ponto central também aqui por que será que isso aconteceu, né? Por que será que muitas vezes a gente não olha porque para que o outro está nos dizendo, né? No caso, a mulher falava, e tem o contrário também. Por que que a gente não olha, né? Por que que a gente não escuta? Porque a gente está tão focado naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente colocou como importante por conta de aprendizado, né? Então, o Renato, o aprendizado dele é: não vou passar mais fome. Eu passei fome quando era criança, né? Eu passei fome com os meus pais. Eu não vou deixar a minha família passar fome. Então, o medo dele era passar fome. Então, ele tinha um medo tão grande disso que ele não olhou para o resto, né? Por isso que o processo de autodescoberta, autodesenvolvimento, o processo terapêutico, você entender a sua vida, o momento presente, saber ouvir, saber observar, ele é tão importante. A gente não nasce sabendo disso, a gente não aprende na escola. Isso é uma agenda que vem colocando para a gente. Eu fiz um estudo lá desde 1700. A gente tem visto uma evolução muito grande no mundo sobre a destruição das famílias. E destruindo famílias se destrói o teu poder, né? Até o teu poder financeiro, de construir coisas, né? O homem ele pode fazer isso sozinho, de trabalhar e ter o seu dinheiro, e a mulher também pode. Mas no final das contas, será que ele está preenchido mesmo, né? Existem pessoas que podem estar sim, não tem problema. E existem outras que não. Eu tenho visto alguns comentários nas nossas lives do tipo, então o homem tem que sempre estar com mulher. Não, não é sobre isso. É sobre o que você quer, né? Na sua essência. E não em narrativas compradas por conta do seu medo. Porque no final das contas, esse medo ele vai submergir, ele vai vir para a superfície, e aí talvez você não tenha tempo de reconstruir a tua vida de fato. E isso a gente vê muito acontecer. Homens que chegam aqui com 58, 55, 60 anos que eu devia ter olhado mais. E agora, será que eu tenho tempo? Eu quero sim ter um relacionamento. Será que eu consigo? A gente escuta isso. Então, que fique claro aqui é o seguinte: o que eu sempre falo, a sua decisão de se relacionar ou não, ela não pode vir do medo, do aonde eu olho,
hoje tá difícil se relacionar porque homem não presta, porque mulher não presta. Não é sobre isso. É sobre eu só encontrei pessoas que não eram confiáveis. Mas por que que eu só olhei pessoas que não eram confiáveis, que não prestavam, que as barbaridades que a gente vê por aí, vê muitas barbaridades, a gente escuta assim horrorosas. Mas quando a gente está aqui atrás, a gente sabe que foi escolha, assim como eu também já escolhi errado, assim como a Lari também já escolheu errado. Né? E a gente sabe por que, que a gente escolheu errado, né? O que estava na gente que fez a gente ter uma lente para as escolhas, né? Então, a saúde mental masculina ajuda, né? Também, vocês viram a Lari falando, a gente ajuda com que vocês olhem para vocês. Então, não é olhar para fora, é olhar para dentro. Então, a saúde mental é sobre vocês serem fortes, né? Se está num relacionamento tóxico e ruim, vamos sair. Se eu estou num relacionamento, o que que eu posso fazer para melhorar esse meu relacionamento? Né? Se eu quero um relacionamento, como que eu escolho esse relacionamento? O que que eu preciso primeiro melhorar em mim para depois ter alguém? Né? Então, por que vocês, homens, melhorar um pouco em você para depois ter alguém? Para que vocês se sintam fortes. Né? Isso não significa que, ai, no meu não tenho carro, será que nenhuma mulher não vai me querer? Não significa isso. Tem mulher que quer sim, quer construir junto. Tem sim. E essas não estão na vitrine mostrando o peito na internet. Elas estão lá no fundo da loja. Porque esse tipo de mulher, elas não ficam à mostra. Né? Então tem que garimpar. Mas não significa isso. Significa que se você tem um carro, você vai se sentir mais confiante. É sobre você, não sobre a mulher. Né? Então, é sobre isso que eu queria deixar essa reflexão, Lari. Muito bom, muito bom. O homem que ele conquista o mundo, mas ele perde a casa dele, ele não venceu, ele fugiu. Nossa, Então, que isso fique muito claro, né? Que essa meta de equilíbrio não é uma meta inalcançável, mas é uma decisão diária. E você manter um relacionamento não é só sobre matéria, né? Não é só sobre o material. É também sobre o espiritual, é sobre o afetivo, é sobre o emocional. Bom, gente, a gente vai reforçar aqui o convite. Nós estamos no dia 12 de junho, tem muita coisa ainda para vocês assistirem aqui com a gente, mas se você perdeu alguma live que a gente não deixou salvo aqui no feed, você vai ter a oportunidade de assistir novamente lá no grupo Escalada do Homem Invisível, que a gente está concedendo para vocês aí a oportunidade de estar lá. A gente convida todos os homens que quiserem estar. E se você é terapeuta, está aí assistindo essa live junto, né? A gente está com uma programação para o mês de julho de lançarmos um curso para terapeutas. Então, se você quiser, se você é terapeuta e está vendo essa live, fala comigo no direct ou com a Núbia, que a gente vai encaminhar para vocês esse link aí dessa capacitação que a gente está construindo, tá bom? Gente, um ótimo Dia dos Namorados para vocês, esteja solteiro ou esteja, enfim, acompanhado, que essas reflexões né, tenham servido aí para vocês colocarem aí algum pingo no i aí que está faltando. Aí, e tem pingo, tá, gente? O Jota é. também tem, mas tiraram o pingo do Jota. E é isso, pessoal. Espero vocês amanhã, aqui novamente, meio-dia, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau. E até Até amanhã. amanhã.